Olá, meu nome é Lisa Andrews, sou diretora e curadora de roteiros do Festival Brasileiro de Cinema Celular em Nova York, que leva novos diretores para Cannes. Essa iniciativa é patrocinada por instituições americanas que ajudam diretores de cinema de vários países a se qualificarem para festivais internacionais. Pedimos a vocês que, por favor, assinem o nosso canal aqui no YouTube para que consigamos este tipo de patrocínio para continuar educando os diretores brasileiros gratuitamente. Num filme de 3 minutos, é muito difícil passar a mensagem com diálogos ou simplesmente mostrando imagens, como podemos fazer em filmes mais longos. Então, para esta modalidade de 3 minutos, o mini curta, nós altamente recomendamos que pelo menos parte do filme seja feito com narração. Isso facilita a entrega da mensagem emocional e estabelece uma conexão emocional maior com os jurados e com o público. Então, como narrar? Nós estávamos falando em aulas anteriores que, ao colocar a sua história na inteligência artificial, você vai receber um roteiro já arrumadinho, com cena um, com uma ideia geral da cena, com as ideias de como você pode filmar e como narrar. Isso vai ser, obviamente, baseado em algo que você escreveu e alimentou a inteligência artificial, dizendo: melhore esse texto, crie um roteiro dividido em 3 minutos, né? Então, quando isso acontece, eles vão te dar uma ideia. Eles podem estar melhorando muito as suas palavras, mas será que, ao melhorar essas palavras, eles estão dando o recado da maneira certa? Existem algumas histórias que são bem raiz. Então, se a inteligência artificial, sem compreender isso, ela lhe dá um texto muito arrumadinho, aquilo não vai passar o mesmo efeito. Se eu estou fazendo um filme sobre pessoas no campo, eu, narrador genérico, posso falar com palavras sofisticadas, depois eu coloco uma ou outra frase saindo da boca do agricultor. Mas se eu não sou o narrador, se o narrador é aquele agricultor, ele pode falar uma linguagem mais simplificada e não há problema algum de, sendo contado por ele, ter algumas gírias ou expressões locais ou ser falado de uma maneira mais popular. E isso é em questão do estilo. Além disso, eu recomendo, no caso que eu exemplifiquei, que se a pessoa tiver alguma coisa muito específica, né, seja uma linguagem muito específica que outros locais possam não entender, e eu digo aqui falando de brasileiros, né, uma gíria ou quase, tem alguns lugares que falam gírias que realmente outras áreas não compreendem muito bem, aí talvez não seja a melhor opção temos duas ideias aqui, de colocar este personagem para falar o texto inteiro, pode alternar um narrador neutro com este personagem, ou nós podemos dar uma armadinha nesse texto para a pessoa falar com seu sotaque local, etc., mas que, embora use algumas expressões locais, que pelo menos 90% do texto seja em algo universal do português do Brasil. E daí o restante vai vir em legenda sem problema algum. E aqui, olhando vários roteiros que nos foram entregues agora no último festival, trazemos a experiência dos antigos, dos que venceram nos Estados Unidos, dos que venceram em Cannes. Vamos falar para vocês o que funciona. Então, eu vou ler aqui um pedacinho de algo que pode ajudá-los até mesmo a ter uma ideia. Eu vou modificar aqui um pouquinho por questão de privacidade do candidato, mas só para ter uma ideia. Então, por exemplo, a inteligência artificial me deu aqui a seguinte ideia. Este candidato ia colocar uma cena de uma criança chegando num local estranho, tá? E enquanto isso passaria uma narração, né, um voice-over dessa pessoa contando como adulta as lembranças da infância. Então, vinha mais ou menos assim: eu tinha 10 anos de idade quando deixei São Paulo, uma cidade grande em que eu estava muito acostumada. Naquela época, sabia muito pouco da própria história das minhas raízes e não sabia que estava prestes a colidir com novas informações. Maravilha. E aí mostrou essa cena, entramos na história, vai ter um mix da pessoa adulta e criança, e
o que eu queria comentar é a parte final. Quando a inteligência artificial nos dá esse ritmo aqui, maravilha. Mas às vezes entra alguma coisa que a gente vai precisar modificar, como por exemplo, eu sou Maria, tenho 25 anos e a minha história foi escrita para nunca ser esquecida. É, fica muito mais natural, tá? Eu posso vir agora duas coisas. Uma é a maneira de ler e o outro é o que se pode cortar. Para saber se a sua leitura está boa, mesmo que você contrate alguém para ler para você, teste a leitura em voz alta. Pegue um gravador, grave e escute várias vezes. Se tiver quem ajude, coloque pessoas para ouvir e ver como aquilo está soando. Não só em termos de se está bonito, mas se está tendo apelo emocional. Mesmo em documentários, o apelo emocional é muito mais forte do que a informação. Temos uma aula aqui só sobre isso, tá? Então, voltando aqui, olha o que tem mais impacto. Meu nome é Maria, tenho 25 anos e a minha história foi escrita para nunca ser esquecida. Correto? Agora, olha alguns cortezinhos, como eles aumentam o impacto e olha a entonação. Em vez de eu sou Maria, eu tenho 25 anos e a minha história foi escrita, vamos dar uma velocidade, uma naturalidade. Eu sou Maria, tenho 25 anos e a minha história foi escrita para nunca ser esquecida. Esse tipo de ritmo faz. Eu já estou imaginando a imagem, né? E estou imaginando essa cadência junto. Então, para ajudá-los, aqui no nosso canal, nós temos os filmes vencedores passados. Eu recomendo que vocês observem histórias que vão mostrar para você isso que eu acabei de dizer e mais a importância da mensagem ser passada da forma correta. Seja escrito por vocês apenas ou com a ajuda da artificial, o roteiro, é muito importante que a gente considere o seguinte: o filme tem 3 minutos. Quando eu olho as orientações aqui do artificial, elas vêm com as histórias contadas bem concatenadas: tempo, imagem, música e o áudio, mas nem sempre está conectando comigo emocionalmente. Vocês vão pegar um gravador no telefone e vão gravar isso, já imaginando as imagens, mas eu só vão gravar a voz. Então vocês vão ler a cena, o exercício é feito dessa maneira. Vocês vão ler a cena para vocês. A cena parece um chão, uma mão segurando a terra, etc, etc. O áudio, tambores, ou um cavalo passando. Vocês imaginam isso. Aí pega aquele trechinho e apenas lê e gravem a fala, o voice-over, tá bom? A narração. E aí tentem ver se enquanto vocês estão lendo, vocês estão imaginando aquelas imagens. Elas ainda não existem, mas vão ajudar até o seu tempo de filmagem. Quanto tempo tem que ser aquele cavalo galopando? Quanto tempo vai ser aquele vento, aquele passarinho, aquela música de início, aquela criança dentro do carro vendo a cidade nova chegar? Quanto tempo vai ficar ali? Eu tenho que saber a velocidade que eu vou ler. Então, é muito importante isso. Treinem várias vezes até vocês conseguirem visualizar a cena. Para quem já tem as imagens gravadas, fica ainda mais fácil. Minha sugestão é: coloquem num programa de edição, não é a versão final ainda. Arrumem na posição que imaginam, começo, meio e fim. E aí peguem a narração e vão, bota o filme para tocar sem som,
Não bota música ainda, só imagem. E aí vão lendo naquela cadência. Recomendo a vocês, ao olharem os filmes, que vejam, especialmente alguns filmes que a narração tem bastante essas pausas, esse passo a passo. Então, olhem o Vencedor de Cannes de 2024, Mães no Campo, de Angelita de Paula, está disponível aqui no nosso canal, na parte de festivais. E o vencedor do ano passado também. Na realidade, no ano passado teve dois, foram muito bons de narração. O primeiro e o segundo lugar. Então, o primeiro lugar foi da Isabela Adão, O Despertar, e o segundo, A Filha da Bênção, de Janete Marinetti. Então, assistam esses dois filmes para começar. Quem quiser assistir a todos, mas esses são filmes que tiveram uma cadência perfeita, junto com a música, junto com o texto, e não à toa obtiveram os primeiros lugares em Nova York e em Cannes. A música e depois o que eu chamo de sons e ruídos, elas vão engrandecer. Tá? Então, em termos de trilha sonora, também considerem isso aí. Pode ter música e aí você põe separado um passarinho, um tambor, sonoridade tem tudo isso. Além do voice-over, tem música e tem sons e ruídos. Alguém está andando, você pode colocar. Hoje em dia tem tudo isso pronto, né? Nos programas de edição, o barulho do pé andando na terra ou no asfalto. Se alguém está correndo, você faz o tec, 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 tec do chão. Isso tudo que promove emoção, seja gerando uma ansiedade, seja gerando uma emoção boa ou ruim, isso aí vai te ajudar a conectar com a sua audiência. Tá bom? Boa sorte para vocês. Até a próxima. De novo, assinem o canal, fiquem ligados e assistam todas essas aulas, porque elas vão enriquecer altamente. São dicas curtinhas, rápidas e fáceis. E se vocês tiverem algumas dúvidas, entrem em contato com a gente aqui ou nos comentários, ou quem já está participando nas vias formais dos nossos grupos de WhatsApp com os orientadores, para que possamos ajudá-los. Um grande abraço e até a próxima.